Começa agora. Podcast Cross. Olá a todos, aqui quem fala é Alexia Marília e sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e o assunto de hoje é o famoso clareamento dental, um dos procedimentos mais procurados pelos pacientes nas clínicas odontológicas. Inclusive, um dado da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar apontou que 12 milhões de brasileiros buscam o cirurgião dentista a fim de melhorar a autoestima do sorriso. Nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, diversos influenciadores digitais promovem conteúdos de clareamento dental caseiro, mas muitos desses conteúdos não possuem recomendação profissional. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Sérgio Brossi Bota, ele que é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, onde também obteve os títulos de mestre, doutor e pós-doutor em dentística. Ele possui ainda também pós-doutorado em biofotônica pela Uninove e é especialista em dentística pelo Conselho Federal de Odontologia. É também diretor científico e membro da Academia Brasileira de Odontologia e atua como presidente da Câmara Técnica Dentística do CROSP. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, Alexia. Grande prazer estar aqui, podendo ajudar a população dirimindo essas dúvidas. Perfeito, doutor. E para começar aqui o nosso podcast, eu gostaria de perguntar por que o clareamento dental se tornou um dos procedimentos estéticos mais procurados nos consultórios brasileiros, de que forma ele influencia, na autoestima dos pacientes e como os padrões de beleza, que são divulgados nas redes sociais, impactam a percepção das pessoas sobre os seus próprios dentes, e os seus próprios sorrisos também. Bom, ótima pergunta. Muito bem. Os padrões de beleza sempre foram influenciados pelos artistas, pela mídia social. Há muitos anos atrás, começo aí, dos anos 80, 70, 60, até anos 50, os atores, as atrizes, de Hollywood, eles influenciavam vestimentas, influenciavam hábitos de bebida, hábitos de fumar, de determinadas marcas, e eles saíam aonde? Em revistas, em outdoors, estas coisas. Com o passar do tempo, as empresas perceberam isso e começaram a contratar esses atores e atrizes para eles representarem as suas marcas, porque eles viam que havia um aumento no lucro e na venda de determinados produtos. Com o passar dos anos, com o advento aí da tecnologia, de smartphones e mídias sociais, isso foi um pouco mais pulverizado. Então, não precisa mais você contratar um ator super famoso, que vai custar muito dinheiro de Hollywood ou da televisão brasileira, para poder fazer a sua propaganda. Tem os micro-influencers, os influencers também caros no Brasil e no mundo todo, que eles relatam, eles usam, por exemplo, uma determinada marca, essa marca vai vender mais, e esses influencers, no geral, eles acabam tendo dentes o quê? Mais brancos, e as pessoas associam esses dentes mais brancos que eles possuem com o quê? Sucesso profissional, com uma melhora na autoestima. Também temos aí um aumento, desde a pandemia, das pessoas quererem mais fazer uso de redes sociais, porque ficaram isolados na época, e uma geração um pouco mais saúde. E eles associam a brancura dos dentes, essa nova geração, com saúde. Então, brancura dos dentes associada com saúde, a brancura dos dentes também associada com sucesso profissional ou sucesso pessoal. E, junto com isso, o que acontece? As pessoas, elas têm essa necessidade. E o branqueamento dental é um procedimento, de certo modo, fácil de ser realizado, minimamente invasivo, de relativo baixo custo comparado com outros procedimentos e com resultados assim rápidos e às vezes até um pouco mais imediatos. Com isso tudo, aumenta muito, a autoestima da pessoa e a pessoa fica muito feliz em fazer o clareamento e ela se sente mais pertencente à sociedade ou ao nicho social que ela vive. Doutor, e muito se vê também esses próprios influenciadores digitais compartilhando nas redes sociais diversas receitas caseiras, por exemplo, o bicarbonato de sódio, o carvão ativado, kits de clareamento, que muitas vezes são até vendidos online. Esses produtos que são aí divulgados nas redes sociais, eles causam impacto para a saúde bucal? Eles são recomendados do ponto de vista da odontologia?
Bom, nós dividimos basicamente o clareamento dental em 4 linhas. Então, nós temos os clareamentos de consultório e os clareamentos caseiros assistidos pelo cirurgião dentista, que são os regulamentados, que são os mais indicados por nós da área. Temos também os clareamentos que são os clareadores de prateleira, que são chamados over the counter, onde a pessoa pode ir numa farmácia, numa drogaria, num supermercado e comprar um produto, por exemplo, colutório, que tem peróxido de hidrogênio, um creme dental. Nos Estados Unidos, e outros países, a gente possui ainda canetas clareadoras, possuímos tiras branqueadoras e tem os outros produtos que são os não recomendados de jeito nenhum, que são os como se fosse faça você mesmo, os do it yourself. E isso tem muitos influencers que influenciam erroneamente as pessoas, fazendo clareamento com determinados produtos naturais. Por exemplo, a gente tem influencers que eles dizem que precisamos fazer clareamento para clarear o dente a baixo custo com bicarbonato de sódio colocado na escova de dente associado com limão, ou bicarbonato de sódio associado com morango, espremido, ou pasta de carvão, não o creme dental com carvão, mas a pasta de carvão que vende aí também na internet, que é um pó de carvão, sem a menor controle de vigilância sanitária, nada. E outros produtos aí muito estranhos que eles falam na internet, por exemplo, cúrcuma, azul de toleidina, anilina e essas outras coisas todas. Então, esses produtos, por exemplo, o bicarbonato de sódio e o carvão ativado, eles são muito abrasivos. Quando utilizamos isso no dente, ele vai desgastar o nosso esmalte dental, isso vai deixar a película de esmalte que temos menos espessa e por ela ser translúcida, vai aparecer mais o fundo do dente, que ele é um pouco mais saturado, mais amarelado. E isso vai causar, com o passar do tempo, uma frustração no paciente, porque o dente não está ficando cada vez mais branco, ele está ficando cada vez mais saturado, mais amarelado. E quando associa isso a um ácido, por exemplo, limão, isso piora muito mais, porque a gente ainda tem associado a isso a erosão que ocorre no dente, que vai desgastar o dente mais ainda, e além de o paciente poder ter o quê? Lesões, desmineralização, pode ter aumento de hipersensibilidade. E em relação ao carvão ativado em pó, isso também é um grande abrasivo, que a utilização frequente vai ocorrer do mesmo modo que o bicarbonato de sódio, e ainda pode ocorrer o quê? Uma descoloração, ou seja, manchamento do periodonto, pelo acúmulo dessas partículas de carvão, pode ter manchamento se na interface de uma prótese, de uma restauração também tiver uma percolação com esse carvão ativado. E isso tudo vai causar muitos danos à saúde do paciente. Então, tem que ser evitado de todo modo. E, doutor, existe alguma receita caseira que, de fato, traga bons resultados sem causar danos à saúde do dente? Muito bem. Não tem nenhuma receita caseira que a gente possa indicar com 100% de certeza que isso não vai causar nenhum dano ao dente do paciente. Há muitos anos atrás, as pessoas utilizavam mesmo o bicarbonato de sódio para deixar o dente mais branco. Mas isso é desnecessário, porque a gente pode muito bem escovar com creme dental, que já vai possuir um abrasivo adequado, numa rugosidade adequada para não causar dano ao dente. Então, se for utilizado um creme dental e uma escova dental adequada, uma higiene dental, como nós preconizamos, passar fio dental, escovar depois das principais refeições, isso tudo vai ser o suficiente para manter o dente limpo. Em compensação, para clarear o dente, aí sim é necessário procurar um consultório odontológico. Já no consultório odontológico, qual o procedimento feito para o clareamento dental? Bom, no consultório odontológico, quando o paciente chega no consultório, o dentista, nós precisamos fazer o quê? Uma anamnese muito bem elaborada e definirmos, junto com o paciente, qual é a origem das manchas. Os dentes, eles possuem algumas manchas. Nós, didaticamente, definimos em manchas intrínsecas e manchas extrínsecas. As manchas extrínsecas, geralmente elas são de mais fácil remoção por profilaxia, por raspagem de cálculo dental e clareamento dental. Essas manchas extrínsecas, elas são provenientes da nossa alimentação, do uso de fumo com alcatrão, pigmentos, por exemplo, de vinho, de molhos, molho de tomate, de refrigerantes que tem cola, caramelo. Então, isso são as principais manchas extrínsecas que conseguimos facilmente remover com clareamento dental. Temos também as manchas intrínsecas, que ainda a gente subdivide elas em pré-eruptivas e pós-eruptivas. As manchas pré-eruptivas, elas vêm junto com o dente quando nascemos. Por exemplo, dentinogênese imperfeita, melogênese imperfeita, fluorose, ok? E temos as pós-eruptivas,
que são às vezes adquiridas, por exemplo, por tetraciclina, né, utilização de antibiótico, nesse caso específico da tetraciclina. Também temos manchamento por iatrogenia, por utilização de metais no dente, que vai ter a corrosão do metal e esses íons metálicos irão manchar o dente. Também temos os problemas de reabsorção interna, reabsorção externa. Então, essas manchas, elas são um pouco mais difíceis de serem removidas e, por isso, após essa explicação, que é importante o paciente procurar um dentista, mesmo que ele queira utilizar creme dental clareador ou colutório clareador, é importante que ele procure o dentista para ser realizado o correto diagnóstico da origem de sua mancha. Senão, o paciente vai acontecer o quê? Ele vai acabar ficando frustrado, porque ele tem uma mancha que é de uma origem que não vai ser resolvido, né, do jeito que ele está querendo clarear o dente, e precisa de uma intervenção do cirurgião dentista, por exemplo, uma profilaxia, uma raspagem de cálculo, uma microabrasão e às vezes até procedimentos um pouco mais invasivos, como uma restauração direta ou indireta para cobrir esse manchamento. Certo, doutor, e a gente conversou aqui sobre os padrões, né, sociais impostos, né, de certa forma pela sociedade. Muitas pessoas elas ficam, né, naquela angústia de terem os dentes brancos e algumas delas acabam até desenvolvendo a blexorexia, né? Eu gostaria de saber qual o impacto dessa doença e que você explicasse o que é a blexorexia em si. Bom, a blexorexia é um vício em clareamento dental, um transtorno dismórfico corporal que o paciente apresenta. É uma causa, né, psiquiátrica, e isso, o paciente ele vai sempre achar que o tratamento que ele fez não é o suficiente. Então, o transtorno dismórfico corporal, ele ocorre na área da saúde como um todo. Então, por exemplo, pessoas que têm vício, né, em cirurgias plásticas, vício em tratamentos faciais, a pessoa nunca está feliz com a sua própria aparência. Entre as pessoas que procuram cirurgias estéticas, no geral, tratamentos estéticos, 13% tem o índice, né, esse diagnóstico de transtorno dismórfico corporal. E entre esses pacientes que apresentam transtorno dismórfico corporal, eles apresentam 9 vezes mais probabilidade de procurarem tratamentos branqueadores, né, no consultório odontológico. Então, o dentista precisa identificar o paciente quando ele chega com esta condição e qual vai ser a identificação. Realizar uma anamnese muito bem feita, perguntar para o paciente, né, quantas vezes ele já fez o clareamento, se ele está feliz com aquele aparência dele, e o dentista vai ter experiência suficiente para ver que o dente do paciente já está muito branco, ou vai conseguir perceber que o paciente tem outros procedimentos estéticos pelo corpo, e isso é uma luz, né, um sinal amarelo que a gente precisa tomar cuidado e ver, porque o paciente ele pode também não ficar feliz com o tratamento que a gente vai oferecer. Desse modo, né, um tratamento adequado seria uma conversa franca com o paciente, tentar suprir as necessidades dele dentro dos nossos limites, né, estéticos, nossos limites funcionais, para sempre não causar nenhum mal ao paciente e tentar fazer uma consulta e indicar ele para um atendimento multiprofissional. Às vezes com psiquiatra, com psicólogo, né, com médico, com outro dentista, para a gente conseguir dirimir, né, esses problemas que o paciente porventura tenha. E doutor, como que os profissionais de odontologia podem conscientizar, além da conversa no consultório, os pacientes sobre esses riscos do clareamento caseiro, tendo em vista que eles estão aí, né, na internet, muitas vezes, né, sem nenhuma descrição profissional? Qual o papel do cirurgião dentista na propagação da informação que educa, né, o paciente a não utilizar esses métodos que fazem mal à saúde bucal? Bom, faz parte do escopo do cirurgião dentista nós promovermos o ensino em saúde, né, e promovermos a elucidação de dúvidas da nossa sociedade em torno do nosso consultório. Nós somos agentes de saúde, além de sermos cirurgiões dentistas. Então, por sermos agentes de saúde, propagadores de informações, os professores em si, eles têm esse papel de informar a maior quantidade possível de alunos de especialização em seus cursos, ou mesmo em suas redes sociais sobre isso. E o dentista tem essa obrigação também de informar na região que ele trabalha, dentro do próprio consultório, ele pode colocar nas próprias redes sociais dele, ele pode colocar dentro do consultório, explicando para o paciente os danos que a utilização desses clareamentos caseiros não oficiais,
né, esses clareamentos caseiros do tipo faça você mesmo, pode causar de malefício à sua saúde bucal. Doutor, você acredita que as redes sociais possuem também uma responsabilidade na divulgação desses conteúdos? Isso é um pouco complicado. As redes sociais, a pessoa faz uma conta e ela é livre para ela escrever praticamente o que ela queira, desde que não cause danos à saúde pública. Ou seja, se a pessoa está divulgando um produto que causa dano à pessoa, sim, a rede social deveria intervir após uma denúncia, né, de colegas ou da sociedade em geral, uma denúncia e bloquear essa conta da pessoa ou obrigar a remover o conteúdo, porque a disseminação de informações falsas, né, as fake news, isso causa um grande dano à sociedade como um todo. E as pessoas ficam propagando isso nos grupos de família, e uma pessoa propaga para outra e acaba virando aí uma grande lenda, né, urbana de que utilizar, por exemplo, limão com bicarbonato vai clarear o seu dente, ou cúrcuma com óleo de coco. Então, essas coisas todas são um grande absurdo. Tinha que realmente ser mais bem delimitados pelas redes. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, fico sempre à disposição e uma grande honra poder colaborar com o CRO de São Paulo. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como no Instagram e no Facebook, @CrospOficial. Também não esquece de seguir a gente no TV Crosp no YouTube e no podcast Crosp no Spotify. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Você ouviu Podcast Crosp.